Olá, amigos do Portal Rural News. Aqui no 10º Fórum do Biogás, que está sendo realizado em São Paulo, eu estou com o Rafael Gonzalez. Ele é presidente da CI Biogás e foi um dos palestrantes aqui do evento que falou sobre o acesso ao crédito, como que o setor de crédito hoje vê o biogás e essa questão de produção. Rafael, um grande desafio hoje, temos aí a questão da taxa de juros, que está complicado em todos os setores, e nós temos aí um setor muito especializado, que é essa geração de energia renovável, que não é um setor tão simples, que simplesmente se instala um projeto e se gera energia. Então, você falou hoje aqui sobre essa questão de como os agentes financeiros, o governo, os investidores estão vendo o setor. Como que está a realidade? Bom, o setor de biogás vem se desenvolvendo cada vez mais, né? A gente tem se desenvolvido como plantas, número de plantas, em torno de 15%, 16% de novas plantas a cada ano que passa, né? Então esse é mais ou menos o crescimento desse setor. Mas, claro, para todo setor, como todo setor, para a gente crescer, a gente precisa também de financiamento. E o tema da minha apresentação, do painel que eu participei, foi exatamente esse. Como a gente viabiliza o entendimento do setor bancário, setores financeiros de forma geral, que facilitam, né, obviamente, crédito para que possa ser implementado projetos de biogás, como é que está esse setor em relação a entender os modelos de negócio que o biogás pode ter. Porque a gente pode falar de biogás para energia elétrica, para energia térmica, substituindo cavaco e lenha. Podemos falar de biogás para a produção de biometano, substituindo aí combustíveis fósseis, diesel e gasolina, por exemplo. Então, são vários modelos de negócio. E para um setor financeiro entender esses modelos é um pouco do nosso papel, um pouco do que a gente vem trazer aqui. Muito bem. E a questão de taxa de juros, e existe hoje verba, existe dinheiro para se investir hoje no setor, Rafael? Existe recurso, existem várias linhas de financiamento, a forma de fazer esses financiamentos cada vez mais se torna um pouco mais facilitado. Por outro lado, é necessário entender que o setor de biogás, a gente capta recursos no banco, por exemplo, os juros não estão tão adequados assim, né? Isso é importante que se diga. A gente precisa ainda de algum tipo de facilidade, já que a gente está falando de uma condição de produzir uma energia verde, transformar um passivo ambiental em um ativo energético. Tem oportunidades no mercado para se ter juros, um crédito um pouco melhor, mas a gente tem outras questões de condição que são importantes. Por exemplo, carência, né? A gente constrói uma planta de biogás, toma o crédito, constrói a planta de biogás e demoram alguns meses para ela poder estar performando na maior condição e gerando receita. Então esse tempo é necessário de carência nas linhas de crédito, por exemplo. Então a gente vem apoiando o setor bancário, setor financeiro de forma geral, a entender esses modelos de negócio e como que poderia facilitar para se ter mais projetos e empreendimentos de biogás no país. Nós conversávamos aqui com o deputado Alceu Moreira, que tem um projeto de lei para regulamentar o setor. Isso vai ser importante, vai contribuir hoje para facilitar essa questão de investimentos no biogás, no biometano e nas energias renováveis? Todo setor que está crescendo precisa de um ambiente regulatório e jurídico bem consolidado para que tenha segurança, né, do investimento. O investidor está procurando segurança. Então, quando você tem um projeto de lei ou uma lei implementada, e a gente hoje está num processo de construção desse projeto de lei, ajuda e facilita o setor. Então, é muito importante que se tenha, e isso vai garantir a segurança para o desenvolvimento dos próximos projetos. Rafael, e esse potencial, o grande potencial hoje que o Brasil tem em energias renováveis, ele está atraindo a atenção de investidores internacionais? Sim, hoje a gente tem uma grande gama de investidores de várias fontes, não só nacionais, mas internacionais também, interessados no que a gente chama da economia verde, né? Eu diria, e não só das energias renováveis, mas tudo aquilo que pode ser produzido a partir da energia. A gente está falando de investimentos que têm buscado produzir do biogás, amônia, hidrogênio e outros produtos que podem ser considerados como um agregador de valor, né, a essa economia verde. Então, sim, a gente está tendo muita demanda de investidores internacionais procurando o Brasil. No primeiro momento, europeus, né, isso é já de longa data, mas a gente vê também um novo horizonte com o ambiente asiático e também com o ambiente do Oriente, né, de forma geral. Rafael, e se voltarmos aí para o pequeno produtor, hoje ele é afetado, como que ele hoje está vendo esse segmento? Ele consegue hoje implementar uma geração de biogás em sua propriedade? Ele consegue hoje acesso a crédito para isso? No Paraná, nós tivemos a felicidade de contar com um programa chamado Renova Paraná, que facilita a obtenção de créditos. Na verdade, ele cria uma equalização
da taxa de juros que o produtor rural foi no banco e conseguiu. Então, ele consegue construir uma equalização e melhorar a condição financeira do empreendimento, do projeto como um todo. Então, há oportunidades neste momento, ela não vai ser para sempre, a gente tem que lembrar isso. Então, há oportunidades nesse momento que precisam ser aproveitadas pelos produtores. Temos tecnologia, temos disposição, temos biomassa muito disponível na granja de suinocultura, avicultura, gado de leite, enfim, uma série de produções. O que a gente precisa e os produtores precisam ter clareza é entender todo o processo, né? E aí com isso a gente tem empresas que estão ajudando e estão fazendo esses projetos para os produtores rurais. E você vê no futuro aí a implementação de produção de energia renovável própria uma realidade para o Brasil? Sim, a gente já vê esse crescimento da geração de energia própria pela solar, pelo biogás e outras crescendo cada vez mais. No entanto, a gente ainda precisa de políticas públicas que regulem de forma um pouco mais segura isso, né? Não podemos mudar a regra do jogo enquanto ele está andando, e é isso que a gente espera para que os projetos possam ser cada vez mais otimizados e retomar a energia própria, ter a energia própria na sua propriedade, na sua casa, enfim, na indústria. Então, conversei aqui com o Rafael Gonzalez, presidente da CI Biogás, que esteve aqui no 10º Fórum do Biogás, falando sobre essa questão de crédito para o setor, como que o setor vê hoje o setor de geração de energia renovável no Brasil, e contribuiu muito para essa discussão aqui no Fórum. Sou Jair Reinaldo, direto para o portal Rural News.